Vamos lá. A gente vai... Murilo e Silvio vão estar conduzindo aí. E quem tiver alguma pergunta, fala no chat aí para a gente poder ir ordenando as coisas. Vai dar uma breve colocação de como vai ser a aula de hoje. Depois a gente vai orar e vai iniciar esse bate-papo entre Murilo e Silvio. E quem tiver... A gente vai ter os momentos de interrupção. Aí você fala no chat lá que eu vou organizando isso. Tá bom? Quem vai agora é Silvio ou Murilo? Silvio, faz uma oração aí, Silvio. Começa aí. Vai, Silvio. Amém, Senhor. Então oremos em nome de Jesus. Queremos aprender cada vez mais de Ti, ó Senhor, através dessa ferramenta que o Senhor nos concede, permite, para que venhamos a crescer mediante a revelação das Tuas Escrituras, ao nosso entendimento, aos nossos corações, e que a partir disto, ó Deus, nós venhamos aqui ser na terra a expressão verdadeira daquilo que o Senhor designou para cada um de nós. E cada um ao qual nós nos encontremos aí por estas ruas, possamos verdadeiramente expressar, Senhor, a Tua luz, sendo sal, sendo energia para que venha iluminar todos os cantos deste lugar em meio a esse momento em que vivemos também, ó Deus. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, passa todo o tempo, mas ela permanecerá. É isso que peço aqui a Ti, ó Deus, e agradeço por tudo, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. 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 Murilo vai fazer uma pequena apresentação aí do ministério, né, Murilo? Isso. O Ministério de Imersão, acho que todo mundo conhece, né? E como você já falou aqui, essa ferramenta veio num momento bom, né? A gente parece que tinha um pouco de receio de usar isso. E se teve alguma coisa de boa nessa pandemia, quer dizer, quem está passando todo mundo com muita dificuldade, mas isso aqui está possibilitando que a gente continue junto, continue se comunicando, né, se interagindo e respeitando tudo esse momento que a gente está passando. Tem que ficar em casa mesmo, porque a situação realmente está bem difícil. Mas a gente vai aqui, com imersão aqui, procurar também compartilhar com vocês aí um pouquinho do que está acontecendo à luz da palavra de Deus, né? Hoje a série da gente que a gente vai fazer é uma série dos profetas. A gente vai iniciar hoje com um profeta menor, que é Joel, tá certo? E sempre contextualizando o que está dizendo no livro, o que está dizendo na palavra de Deus, do que a gente está vivendo hoje. Então, todas as intervenções aí são bem-vindas. Quem quiser fazer algum comentário, é só pedir a Yuri que ele abra o microfone e a gente vai fazer uma coisa bem interativa aqui, tá bom? Hoje vai ser um estudo bíblico, né? Mas o Imersão também vai se propor a dar aulas por aqui, da forma como a gente fazia presencialmente. Eu acho que essa ferramenta vai ajudar bastante o Ministério, tá bom? E Silvio vai fazer uma introduçãozinha breve aí do livro. A gente vai ficar batendo bola aqui, eu e Silvio. E se alguém quiser fazer algum comentário, contribuir com a aula, é sempre bem-vindo. Tá Deixa bom? eu dar um aviso importante, assim, quem tiver condição aí de buscar uma Bíblia e buscar um caderno para anotações, vai ser bem importante para poder estar pontuando as coisas aí. Isso. Pode abrir aí no livro de Joel, tá? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Capítulo 1 a 3. São 3 capítulos, a gente vai trabalhar nele. Pode deixar a Bíblia aberta no capítulo 1, versículo 1 aí. A gente vai começar por ele. Vamos lá, Silvio. Inclusive, nós contamos com vocês aí com a participação, né? Assim, aqui a aula é interativa, a gente vai fazer uma explanação sobre o livro, são apenas 3 capítulos. A gente entende que é breve, mas também necessita da participação e da contribuição de vocês, afinal, todos nós estamos aqui ensinando e aprendendo, né? Então, assim, o livro de Joel, como a gente já acabou de falar aqui, né? Ele tem ele é dividido apenas em 3 capítulos, é um dos livros mais curtos, inclusive, né, da Bíblia, e ele é interessante, assim, que provavelmente ele foi escrito, e aí é uma divergência muito grande sobre o tempo, né, que foi escrito o livro de Joel. Assim, nenhum dos historiadores e tal, eles conseguem ser precisos diante disso. Alguns dizem que está ali entre 722 a 605 a.C., né? Mas, assim, é de consenso que todos entendem que ocorreu isso logo após o exílio, né? Não se sabe muito bem se indo ali do exílio monárquico, do período de Israel, ou até mesmo do período helenístico. Então, assim,
Você não sabe se é nesse inteirinho, mas o fato, né, que é importante e é imprescindível que entendamos, né, é que assim, o livro de Joel, ele é muito acessível para os nossos tempos hoje, inclusive tempos que vivemos de pandemia, né? Ele é um livro totalmente atemporal, né? Por isso que eu acho que até uma mensagem de Calvino nas suas escrituras, ele vai dizer que ele não ousou colocar um período, porque é tão atual que ele nem ousou fazer isso, né? Colocar um tempo determinado para esse livro de Joel. Então, quando a gente estuda Joel, a gente é muito prático assim, do ponto de vista de enxergá-lo e refletir, né, sobre esses 3 capítulos, sobre a questão do homem, o tempo em que ele vive e a mensagem que ele está falando, né? Inclusive, a gente pode pensar aí, sim, Silvio, por que fala do profeta menor? Eu pensava antes que profeta menor se tratava talvez do homem pequeno, né? Tivesse uma estatura ali mediana e tal, mas depois a gente vai entender que não é bem assim, né? É porque, na verdade, os livros são livros pequenos, mas assim que tem um conteúdo muito vasto e vai trazer exatamente alguns alicerces, né, para esse crescimento, né? Inclusive o próprio nome Joel, ele aparece pouco na Bíblia. É engraçado isso. Ele aparece apenas 12 vezes, né, na Bíblia, inclusive um dos momentos que ele é citado, ele é colocado ali quando Pedro, ali no livro de Atos dos Apóstolos, acredito que no segundo capítulo, você vai ver que Pedro se refere a algumas coisas que Joel citou lá, que a gente vai ver aqui no discorrer do estudo, mais propriamente dito, mas isso nos leva a refletir, inclusive, também pelo próprio nome. Por quê? É engraçado que nesse momento em que Joel ele viveu, a gente não sabe se nesse período monárquico ou pós-exílico, né, ali de Israel, mas todo o povo de Israel, ao colocar um nome, ele tem um significado. O que todos os teólogos, todos os estudiosos da área apontam é que aquele instante, né, o profeta ele viveu num período onde existia, as pessoas professavam mais de um Deus, né? Então, o próprio nome de Joel tem um significado, que é o Senhor é Deus. Então, eu fico imaginando um cara com o nome de Joel tendo um significado quanto esse, num momento em que ele vivia, né, num contexto assim de total, vamos dizer assim, não só de heresia, mas um povo que estava afastado de Deus, que adorava-se ali, inclusive, vários deuses, e quando o cara chegava assim, só pelo nome, né, o cara já era identificado como o Senhor é Deus, né? Então, eu imagino que deva ter sido para ele também um grande desafio, né, em levar, né, sobre si até mesmo esse nome, né? Isso particularmente assim me permite uma parte, me traz uma reflexão para os nossos dias, né? Meu nome é Silvio, mas como eu tenho me apresentado diante das circunstâncias para dizer que Deus é Deus, né? O Senhor é Deus, e levar esse nome à frente, né? Então, Joel escreve a sua mensagem, é muito importante a gente destacar que ele inclusive, para alguns estudiosos da área, apontam ele como sendo um sementeiro para muitos outros profetas, porque a sua mensagem ela é de uma maestria muito grande, inclusive, né? Porque ele tinha um conhecimento do culto, ele tinha um conhecimento ali social, inclusive alguns apontam dizer também, né, que ele tinha um conhecimento botânico, né? Ele tinha ali um conhecimento botânico, porque ele vai tratar mais na frente, a gente vai ver também nos estudos exatamente sobre isso, né? Então, assim, ele expressa conhecimento com o tempo, com a ordem do culto, com a exposição do livro, né, que ele está citando. Por isso, a sua mensagem nos traz uma reflexão para esse tempo, para esse dia. E traz, inclusive, algo muito interessante, que é algo pertinente às nossas agendas, né, dentro do contexto do que concerne a família, dentro de um contexto do que concerne a sociedade, dentro de um conceito do que concerne nação, igreja. Então, assim, todo o tempo que ele fala no discorrer dos 3 capítulos, ele vai suscitar exatamente para esses temas que nós estamos citando aqui, né? Muito, muito, muito importante. Vocês vão poder perceber isso no discorrer dos capítulos, que nos traz, inclusive, também, e aí é um ponto do propósito da sua mensagem, ele centra principalmente na motivação de levar uma mensagem de juízo, mas também de esperança,
né? E isso é imprescindível. O arrependimento, né, ele vai trazer que produz exatamente também uma bênção. Ele é, inclusive, tido como sendo um antecessor de João Batista, né? E isso a gente vai poder discorrer diante agora com os capítulos que a gente vai conversar aqui, vai compartilhar, né? E o tema central exatamente está dentro desse contexto que a gente acabou de ver, que é trazer exatamente a expressão para o dia do Senhor. Isso é um grande destaque também do livro de Joel. Amém, Murilão? Então, acho que Amém, a gente vamos pode embora. começar aí. Yuri, eu estou desabilitado para compartilhar aqui. Tá certo? Se você puder habilitar, eu lhe agradeço. Que aí eu vou dando sequência aqui. Deixa eu só, Murilo, por favor, deixa eu só perguntar aqui. O áudio, gente, deu para ouvir legal? Eu tenho um problema aqui de interferência com o áudio e tal, tá beleza, né? Tá tudo ok, Silvio. Falou. Murilo, já liberei para você poder compartilhar aí. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui, tá certo? Iniciar pelo versículo 1, naturalmente, né? O versículo 1 diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Quer dizer, o livro ele já começa dizendo que a palavra é do Senhor, que foi dirigida a Joel como um profeta menor. E ele é um profeta muito relevante. A mensagem de Joel é muito relevante para a vida de hoje da gente. O que está acontecendo hoje, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, tá certo? E nos tempos de Joel aconteceu também uma situação muito difícil que o pessoal viveu lá na época, que foi uma grande praga de gafanhotos, que destruiu todas as plantações. Quer dizer, o povo de Israel nessa época, desse tempo, era um povo essencialmente agrícola. Eles viviam e subsistiam da agricultura, da pecuária, e a praga de gafanhoto ela devastou toda a cultura lá deles, tá certo? Eles ficaram numa situação econômica muito difícil, de doenças também. Eles tiveram muita dificuldade também na questão da pecuária, porque logo depois, além da queda do coice, não, logo depois dessa praga de gafanhotos, sobreveio uma grande seca também. Então, Israel passou um tempo, esse período aí que Joel profetizou para Israel e para Judá, eles passaram por um momento muito difícil, e era claro o entendimento de Joel naquela época que isso era um juízo de Deus, tá bom? Eu vou aqui tentar compartilhar um negócio que eu gosto sempre de trabalhar do geral para o específico, tá? Deixa eu ver aqui. Tá vendo aí? Para aí, Yuri. Pronto. Versão, livro de Joel. Aqui é o seguinte. Na realidade, a gente pode dividir. Eu gosto de partir do geral para o específico, que fica mais fácil. Assim, é muito legal a gente fazer uma introdução e a gente saber o que é que a gente vai... Isso é um livro que a gente já sabe do final da história. Então, é importante que a gente faça esse tipo de análise, tá bom? A ênfase aqui, a gente divide o livro em três partes. Podemos dividir o livro em três partes, que é a parte que fala da desolação, que a gente está vivendo um momento agora de angústia, de desolação, de não saber, de fato, como é que vai ser o futuro, né? A gente sabe que o Senhor está à frente de tudo, mas é um momento de muita incerteza, de muita dificuldade. Seguido a isso, enquanto a gente está passando por esse momento, Deus fala com a gente, Ele exorta a gente através da palavra dEle, através de um irmão, porque a gente sempre, quando está passando uma situação difícil, num momento de desolação, num momento de desilusão, o que acontece? A gente normalmente liga para um irmão, conversa, desabafa com alguém. Isso é muito importante, sempre à luz da palavra de Deus. E essas reuniões, o culto online, ele tem ajudado bastante, porque, de fato, a gente consegue manter isso aí, porque senão a gente ia ter muita dificuldade. E o livro, a terceira parte do livro, ela fala sobre a restauração, tá certo? A gente vai tratar disso aí com mais calma, tá certo? Mas após a exortação, a palavra do Senhor diz que sempre a nossa vida é restaurada, tá certo? Isso é uma mensagem muito legal que o livro coloca, que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria, e é uma mensagem de quem tem Cristo no coração, quem conhece a Deus, ele pode esperar nisso, tá bom? A primeira emoção, a gente vai discorrer disso melhor, vou passar rapidamente aqui. Na desolação é a tristeza, né? A exortação, a gente vai falar aqui de um momento de mudança, quer dizer, todo mundo que reflete na vida de Deus dessa forma, ele consegue, através da exortação da palavra, ele refletir e mudar, ele tem a oportunidade de se arrepender do arrependimento, de mudar de vida a partir dali. E a restauração é um júbilo, esse arrependimento, essa alegria, esse arrependimento,
ele faz com que a gente tenha uma alegria permanente no Senhor, né? Os pontos principais a gente vai abordar agora, que na primeira parte é os gafanhotos, a segunda é uma chamada ao arrependimento, e o livro, na realidade, Joel profetiza para o povo de Judá. É o futuro de Judá, que a gente pode tirar lições para o nosso futuro aqui, tá bom? E todo o livro da Bíblia é uma coisa que eu gosto muito de ver. A gente sempre que lê qualquer livro da Bíblia, Cristo está inserido em qualquer livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia ela remete para Cristo, tá certo? Ela passa a remeter para Cristo aí na parte da desolação, que é a questão do pecado e suas consequências. Quer dizer, Joel, ele nesse tempo aí, todo o juízo que vinha em cima do povo hebraico, do povo judeu, nessa época de Israel, era oriundo de consequência do pecado, a consequência do afastamento de Deus. Na questão da exortação, todo mundo sabe disso. Enquanto a gente está vivendo um momento de conversão, de arrependimento, quem convence a gente do pecado e faz com que a gente se volte para Cristo é o Espírito Santo. A gente também vai falar sobre isso. O livro de Joel, ele não é um livro do Novo Testamento, mas ele fala sobre isso também. E a questão da restauração, o julgamento de Cristo sobre as nações. Tá bom? A gente agora eu vou tirar aqui um pouquinho para a gente iniciar, para a gente continuar. Então, o que acontece aqui? Aqui no livro de Joel, tá certo? A praga dos gafanhotos e a seca, que no versículo 2 ele faz assim: prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês e no dia de seus pais? Eu estava até conversando com o Silvio sobre isso, é que ele pergunta, poxa vida, a gente já passou por isso? O tempo dos nossos pais, a gente já viveu esse momento que a gente está vivendo hoje aqui? Não, né? Isso é uma novidade para todo mundo. E Joel, ele logo nesse versículo, ele diz que vocês contem isso aos filhos de vocês, no versículo 3, que eles contem aos filhos deles e que falem sobre a geração seguinte. Quer dizer, como é importante a gente passar a nossa experiência do que a gente está vivendo agora para os nossos filhos. Quem tem filho pequeno ainda, talvez não tenha noção real do que a gente está vivendo, né? E aqui a gente, no versículo 4, é onde a gente entra na parte central desse texto do capítulo 1, que ele diz assim, ó: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então, o que é que ele está dizendo aí? Tiveram 4 tipos de gafanhotos, 4 enxames de gafanhotos que sucessivamente arrasaram toda a plantação de Israel. Ele arrasou não só a parte de agricultura, mas ele arrasou vinhedos, ele arrasou oliveiras, ele arrasou figueiras, ele arrasou... os gafanhotos, eles destroem tudo, eles destroem absolutamente tudo, tá certo? E a gente, quando prossegue aqui, que vai a primeira reflexão da gente em língua disso, a gente tem que entender bastante o que esse povo estava fazendo. Eles perderam tudo. Eles ali, do dia para a noite, eles perderam toda a subsistência dele, toda a vida dele. Isso teve um reflexo no culto ao Senhor também, que a gente vai ver mais adiante no livro. Mas agora eu queria abordar com você três grupos que Joel fala. Aqui no capítulo 5, o primeiro grupo que ele fala é: acordem beberrões, ou bêbados, como está em algumas versões. Chorem e lamentem todos vocês. Entendeu, Silvio? O que é que ele quer dizer sobre isso? Eu estava preparando o estudo e conversei com o Silvio. O que é que ele quer dizer alertando os bêbados? Puxa vida, alertar os bêbados, alertar os ébrios, como ele diz em outras palavras. É o seguinte, a gente tem 3 caminhos aí, né? A pessoa, quando está bêbada, que a parte da vinicultura foi afetada também, os vinhedos foram afetados também, os vinhais foram afetados, então eles iam deixar de ter vinho, deixar de ter bebida. Então, sobrevinha aí uma provável crise de abstinência, é uma vertente que a gente poderia analisar, que de fato eles devem ter sofrido isso, a questão da abstinência com relação a esse momento que eles estavam vivendo, tá certo? Ao momento de estarem tão bêbados, viverem bêbados, porque a pessoa que bebe eventualmente é diferente do bêbado. O bêbado e o ébrio é aquele que vive bêbado, permanece, tem o estado frequente disso aí. Tá certo? Então, e a terceira que eu queria abordar, que serve para esse momento, é o seguinte. Eu trago isso como supérfluo e futilidade, Silvio. Queria até compartilhar com você aí, começar a bater uma bola com você sobre isso. O que acontece? A gente, no momento desse de pandemia,
o que é que começa, quais são as primeiras coisas que a gente deixa de lado quando acontece isso? É o supérfluo, não é isso, Silvio? Positivo. Acho Posto um que, bar fechado. acho que é geral aqui, inclusive, né? Acho que todo mundo começa a cortar. Inclusive, a gente está sentindo isso na pele. É engraçado quando o Joel ele vai levar ali para aquele tempo e a pergunta que você fez, assim, eu fico me perguntando, né? Como eu irei agora sair dessa pandemia? Né? Porque assim, ele fala aí atrás que ele está escrevendo para os jovens e tal, não sei o quê, para todos, inclusive. E nesse momento, quando ele fala de Hebra, é importante destacar também, Murilo, que ele parece que ele espera um momento positivo, né, vamos dizer assim, para pegar a galera sóbria, porque os caras deixaram de fazer o supérfluo. Aí você já começa a sentir na pele, né? Porque o supérfluo normalmente é aquilo que a gente entende como que sobra. Né? Você já fez tudo, agora vai completar com mais alguma coisa. Então, até isso ele espera acontecer para que os caras fiquem ébrios, para ele sim agora poder levar a mensagem do Senhor. Isso, muito bem, Silvio. Aí a gente vê aqui no versículo 7, como eu disse, que a praga ela destrói as videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora e os galhos ficaram brancos. Aí ele vem aqui no 8 com uma coisa massa mais, que ele faz, que Joel, ele é um profeta que, diferente de alguns outros profetas que são mais duros, o tom dele é um tom de lamento, é um tom de falar em amor, de falar com carinho. A gente tem alguns profetas que, em alguns momentos da Bíblia, eles são mais duros. Jeremias foi um profeta que, em determinados momentos, ele foi bastante duro na mensagem dele. Joel não deixou de transmitir a mensagem dele, mas a mensagem de Joel ela foi transmitida de uma forma mais carinhosa. Então, aqui no versículo 8, ele faz: lamentem assim como a virgem vestida de roupa, feita de pano de saco, lamenta a morte do noivo. Né? Então, se a gente pensar assim, a pessoa que está para casar, a noiva, a gente fizer um relacionamento entre noivo e noiva, homem e mulher mesmo. Né? A gente pode relacionar isso à igreja e a Cristo, e a fazer a analogia ao noivo e à noiva. Mas imagine uma noiva que está prestes a casar e ela, no dia do casamento, o noivo dela morre. Seria o sentimento que você lamentar da mesma forma que isso lamentou. E se a gente levar isso para os tempos de Joel, isso era muito mais trágico do que nos dias de hoje, que as pessoas não dão tanto valor ao casamento como era importante para aquele povo e naquela época. Tá? A segunda coisa Murilo, que eu quero só um conversar instantinho. Murilo, só fazendo um parênteses aqui, já que a gente está falando em relação ao tempo, como a gente entende, só voltando um pouquinho aí, porque eu acho que levantou uma pergunta aí, né, Yuri? Tu quer fazer a pergunta aí, Yuri, a respeito do... Isso. Tem uma pergunta que chegou aqui sobre a pergunta se Joel, ou qual rei Joel foi contemporâneo. Então, colocar Joel na história. O período que aponta, né, que a gente entende que sendo de 722 e a 605, né, porque a gente sabe que é decressiva aí a contagem, aponta ele mais ou menos ali, ó, em 609, Josias é morto pelos egípcios em Megido. Tem aí o Assurbanipal, é até difícil dizer esse nome, que governou o Império Assírio em declínio sobre revoltas em 642, contribuindo para o assassinato de Amon, rei de Judá, e a ascensão do seu filho Josias. Assim, então, nesse momento aí... Quer falar, Murilo? Quero, Silvio. É importante a gente colocar que Joel é um livro profético, mas você consegue saber mais sobre os profetas quando o livro ele tem detalhes históricos. O livro de Joel fala muito pouco sobre isso. O pessoal entende que Joel provavelmente escreveu o livro ali quando o povo de Israel voltou do cativeiro 70 anos depois. Por que eles percebem isso? Porque havia templo. Quer dizer, durante o cativeiro eles não tinham, quer dizer, o templo já havia sido reestruturado. Então, é o que Silvio diz. Na realidade, os grandes historiadores hoje, eles acham que foi ali entre o século V e VII. Entendeu? Inclusive, alguns apontam ele, né, como sendo... Não tem uma... Assim, você, inclusive, percebe no livro de Joel que não há uma transcrição, por exemplo, da questão da família. Apenas cita-se aí que ele é filho de Petuel. Né? Diferente de alguns falam que alguns profetas, se você for pegar profetas maiores, eles apontam o tempo. Ele fala no reinado de fulano,
né? Joel ele tem essa característica ímpar, onde ele não aborda esse contexto mais histórico. Inclusive, alguns estudiosos, por não chegar a esse entendimento, entendem que ele era descendente, inclusive, de alguns sacerdotes, porque ele conhecia muito, né, a questão do culto, a descendência do pai dele, quando a gente vai estudar também Petuel, né, pela geração do nome, você entende também que é descendente de sacerdotes. Então, nesse instante, aí, nesse período que ele está vivendo, como hoje, por exemplo, no Brasil, vamos dizer que não tivesse um governo, né? E aí os sacerdotes é que acabavam sendo, vamos dizer assim, que regiam as ordens, porque a igreja estava dentro do contexto de comandar as tribos, o povo. Então, ele, com esse linguajar que a gente vai entender mais na frente, ele vai falar muito sobre a questão do culto, dos dízimos, das ofertas que lhe eram atribuídas também no templo. Então, a gente entende que ele tem essa origem sacerdotal. Mas não é nada comprovado, né? Alguns teólogos, outros mais conservadores, é que chegam a essa linha. Bom, vamos lá. Então vamos continuar aqui. Aqui no versículo 9, ele diz que na casa do Senhor foram cortadas ofertas de cereais e libação. Quer dizer, muito que a gente está vivendo hoje, ele prossegue assim, os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. O que é que aconteceu? As ofertas de cereais eram ofertas que eram servidas na casa do Senhor como oferta queimada a Deus, os próprios animais. Então, a grande fome e tudo que aconteceu ali fez com que o culto ao Senhor fosse interrompido. Nesse período aí, no período de Joel, que Joel exortava a pessoa, por que isso tudo aconteceu? Por que esse juízo? Basicamente, esse povo, nessa época, ele vivia um grande período de religiosidade. Quer dizer, eles faziam as ofertas no templo, iam ao templo, mas eles não tinham o coração entregue ao Senhor da forma que deveriam. Quer dizer, eles cumpriam as suas funções ministeriais, cumpriam as suas funções no culto, cumpriam as suas funções como sacerdote, mas isso não estava sendo feito de uma forma que externasse um amor ao Senhor. Então, Joel entende que o juízo de Deus se deu por causa disso e a exortação dele, ele passa por conta disso. Então, você pode ver aqui, ó, que nesse período aqui, como hoje, a gente hoje está, de uma certa forma, não privado do culto, que a gente está tendo culto online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, da mesma forma como naquele tempo, o culto ao Senhor foi interrompido por causa disso, literalmente interrompido, porque era um culto que vivia de ofertas. Os sacerdotes, eles viviam das ofertas que eram dadas a ele. Quer dizer, durante esse período, as ofertas do templo do Senhor, elas diminuíram, entendeu? O Silvio até fez uma abordagem sobre isso na questão do dízimos e ofertas, não foi, Silvio? Isso. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso nos tempos de hoje, a importância de você permanecer com isso. Não, isso é muito pertinente, né? Porque quando você vai tratar, por exemplo, de algumas coisas que você entende como supérfluo, né? Acho que, ao contrário do que nossa igreja se apresenta, inclusive, eu acredito que não é o nosso caso, mas a gente, como falou, corta o supérfluo, né? E a falta até do entendimento do que é necessário ao culto a Deus, né? Que é aquilo, a 10ª parte sempre que a gente tem que reservar para Ele, em tudo que fizermos, tá? Não é só material, não. A gente está falando, inclusive, das primeiras horas do dia ao se levantar. Então, que tudo isso seja feito para Deus. E que isso não é supérfluo. E a gente não pode cortar isso. Então, nesse instante... Fala, Murilo. Não vá? Quer concluir? Não. Então assim, a ideia é exatamente essa, que você entregava e mesmo em meio a essa dificuldade que houve, porque teve essa escassez, inclusive dos itens básicos, que era o alimento, como quando eles também faziam essa entrega, né? Então, até isso também faltou para com eles. E, assim, e o que a gente está trazendo para os nossos tempos, mesmo em meio à dificuldade, né? Porque fazendo essa relação daquilo que lhes faltou e o que hoje, em uma situação em que nós vivemos muito diferente do que viveu Joel naquele período, nós temos, por exemplo, essa ferramenta. O mais difícil que temos sofrido com as nossas perdas, eu creio em nome de Jesus que ainda nós podemos ofertar, né? Então, assim, a leitura para esse contexto que a gente precisa, que independente, inclusive, das circunstâncias, elas podem até mudar nos fatores externos. Mas o nosso coração, que é aquilo que Deus sonda, ele não pode mudar como sendo a primeira coisa para com Deus, né? Inclusive, ofertas, dízimos, enfim. É bem por aí. Vamos andar, Silvio.
Bom, a gente falou aqui dos ébrios, né? Falou dos sacerdotes, e o terceiro é o óbvio, né? Os lavradores. Os lavradores, eles fiquem envergonhados, os lavradores, está no versículo 11, lamentem vinhateiros por causa do trigo a cevada, porque a colheita foi destruída. A gente vê no versículo 12 aqui, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras também. A gente vai tendo ideia do que acontece aí. Se a gente for aqui para o versículo 17, também pulando, ele diz que as sementes secaram, os celeiros foram destruídos, o cereal se perdeu. Ele diz como geme o gado, quer dizer, o gado, ele fala mais assim, as manadas de bois estão inquietas, pois não tem pasto, os rebanhos de ovelhas estão sofrendo, e logo depois chamas consumiram todas as árvores do campo. Ele diz aqui também no 19 que até os animais selvagens e os rios secaram. Quer dizer, então a partir daí a gente está tendo uma ideia de exatamente do que está acontecendo, tá certo? Essa primeira parte do capítulo 1. Inclusive, Murilo, vale um destaque aí para o capítulo 1, né, que ele está chamando, inclusive, o povo a se santificar, né, convocando a jejum, a assembleia solene, né? Isso assim, veja como essas que a gente às vezes considera sendo coisas supérfluas, mas é aquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Que nas primeiras horas, aí, normalmente a gente faz até aquela brincadeira. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Será que você tem apresentado a Deus as primeiras horas do seu dia? Né? Porque ele chama, inclusive, todo mundo invocando a esse culto, né? Para que você jejue, para que você ore, para que você rasgue o seu coração, né? Não só as vestes, mas o seu coração para Deus. Isso. E o que Silvio está falando, ele diz exatamente aqui, né, no versículo 13, ministros do altar lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidas de panos de saco é humilhação, exatamente. E ali no 14 ele diz, proclame o santo jejum, convoque, isso é Joel falando, tá? Convoquem uma reunião solene, reúnem os anciãos, os mais velhos, e todos os moradores da terra, na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Quer dizer, esse é o momento que a gente está passando, que é um momento que a gente tem que realmente se humilhar diante de Deus, refletir de que por que isso tudo está acontecendo nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente às vezes não consegue ter um contato com uma pessoa, com um avô, com uma mãe, entendeu? Porque esse momento ele acaba permitindo esse afastamento, não consegue dar um abraço, um toque, que a gente, principalmente aqui no Nordeste, a gente gosta tanto. A igreja da gente é uma igreja tão amorosa, imagino que a gente esteja sentindo isso, mais do que algumas outras denominações que não tem essa coisa do abraço, do beijo que a gente está acostumado. Então, esse é um momento que a gente está vivendo, que é um momento único e que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer o jejum em unidade. Sábado, eu vi hoje na live de Jason, sábado vai ter esse momento, né, na igreja. Muito importante. Inclusive, importante. Há um aconselhamento da igreja aí que a gente se prive de sólido, de alimento sólido durante o sábado de manhã, para que a gente possa participar desse momento e realmente se voltar a isso, tá certo? A gente vai começar o capítulo 2 agora, que ele traz uma reflexão muito boa, que é praticamente o centro da mensagem. E o que quer dizer isso? No capítulo 1, Joel está falando ao povo, mostrando a consequência do povo daquela desgraça toda que aconteceu com aquele povo naquela época. E no capítulo 2, o que é que acontece? Joel relaciona isso ao quê? Ao juízo de Deus. Ele faz, olha, isso que está acontecendo aqui não é sem razão, não é sem motivo. Existe um motivo para estar acontecendo isso. E qual é o motivo? O motivo é o afastamento que nós temos de Deus. É a religiosidade com que a gente tem trazendo. Então, Joel, ele relaciona, os profetas, eles sempre relacionam isso ao juízo de Deus. Isso é tratado aqui no versículo 1 do capítulo 2, diz assim, ó, toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. O que quer dizer o dia do Senhor? O dia do Senhor quer dizer um dia de juízo, tá certo? Ele, o capítulo 2 inteiro, ele discorre sobre isso. Joel, no meio do capítulo, ele sempre tem uma mensagem de zelo, de amor, de cuidado. Ele sempre fala sobre isso, mas até o versículo 11, ele fala muito sobre isso. Então, ele compara aquela nuvem de gafanhoto a um exército. Ele tem uma comparação como se aquilo foi um exército.
Ele diz que os gafanhotos, que a aparência deles era como de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Quer dizer, imagine assim, vários cavaleiros correndo, era como se o barulho dos gafanhotos ele tivesse um barulho semelhante ao dos cascos do cavalo na terra. Entendeu? Murilo, Diga lá, senhor. para tu tomar uma água aí, interessante, né? No início do capítulo 2, ele fala de tocar a trombeta em Sião, né? Em Sião. E aí eu me lembrei do chofar, né? Porque vai tocar agora, irmão? Vai tocar agora? Vai tocar agora ou não vai? Não, vou só mostrar. Essa eu trombeta, queria. Toca. Toque, né? Toca o A chofar, trombeta que o povo de Israel usava era o chofar, que é um instrumento de sopro, né? Feito com um chifre de antílope. E aí mostra aí, irmão. Mostra aí. Mostra aí, meu irmão. Tá aparecendo aí? Garoto. Pegou Toca aí? um pouquinho, ainda são 8h47. Não dá para fazer O barulho. vizinho aqui não gosta quando eu toco, não. Então, é um instrumento de sopro, de chifre, de antílope, que o pessoal usava, né? Tem aquele caso das muralhas de Jericó. Então, assim, sofá, um instrumento de sopro. Vai ficar devendo tocar, fazer para você não incomodar os vizinhos. Fazer a terra tremer, irmão. Fazer a terra tremer. O medo dele, sabe qual é? É porque se ele tocar uma hora dessa, pode ir abaixo, né? Não vai fazer a muralha de Jericó, meu irmão. Quanto mais o prédio aqui. Exatamente. Então, o dia do Senhor, ele relata como um dia de juízo. E vou dar uma passada rápida no capítulo. É interessante vocês leiam, vocês vão ver durante todo o capítulo que ele relaciona. Vocês leem o capítulo 2, sempre relacionam no capítulo 1. O capítulo 1 era o que ele estava vivendo, e o capítulo 2 é o que ele estava profetizando para o futuro com base no que ele estava vendo. Ele estava dizendo, olha, se a gente continuar isso aqui, isso é o prenúncio do que está acontecendo, essa desgraça toda que a gente está passando, não vai ser perto do que vai ser o dia do Senhor, o dia do juízo para os que se encontram distante de Deus, tá certo? É por isso que ele exorta o povo de Israel a esse retorno a Deus. Tá certo? Você veja aqui, ó, eu vou ler algumas coisas. É dia de trevas e escuridão, dias de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos. Então ele está relacionando essa praga a isso. Ele continua, invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes da casa, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus se asbalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Isso tudo é falado em Apocalipse. E a gente vai prosseguir agora, uma parte muito mais interessante. Só me permite uma parte aí, antes da gente dar continuidade. Acho que chegou alguma coisa aí a respeito do que eram os gafanhotos, né? Ele vai citar aí quatro, vamos dizer assim, quando eu citei, inclusive, no início, sobre a mensagem de Joel, ele parece, inclusive, ser um homem sábio na área da botânica, porque ele vai discernir isso muito bem a respeito dos gafanhotos, né? Existiam 4 tipos. Uma é a largata verde, a outra é a largata de borboleta, a outra taturana e a outra era a locusta, que comumente é a tratada no livro, né? Que é a locusta. Então, cada um ali, que era nativo e capaz de desenvolver várias atividades, ela desenvolveu um tempo e um propósito. É como se uma viesse, começasse, as demais... Acho que tu tem alguma coisa aí, né, Murilo? Eu tenho aqui. Mostra aí. Vai falando aí. Mostra aí. Enquanto tu vê, mostra aí. Essa primeira largata verde, ela diz que elas esqueletizavam novas folhas. Alguns estudiosos dizem que como se essa praga, quando ela vem, é como se eles vissem o Éden à sua frente, e quando eles passavam pelo Éden, o que ficava para trás era só o inferno, porque nada do que eles deixavam inteiro. Eles destruíam completamente tudo. Inclusive, em 1915, tem alguns outros dados que o Murilo também pode compartilhar conosco, né? Houve um enxame dessa aí de locusta lá em Israel, que assim, o tempo totalmente se fechou, porque são gafanhotos migratórios. Né? Eles viajam de vastos a vastos. Essas imagens que estão aí, viu, Silvio? Eu peguei, isso não é uma coisa tão distante, isso acontece hoje. Essas imagens são de 2020. Eu vou mostrar aqui 3 imagens. Isso aconteceu na África.
ainda hoje, essa nuvem de gafanhoto, ela sugere. Então, quando ele diz aqui, imaginem Joel falando aqui, ó, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Vocês observem que as nuvens de gafanhoto, elas são exatamente muito densas, tá certo? Elas chegam a milhões de gafanhotos por enxame, elas conseguem destruir uma grande quantidade de hectares de terra, que realmente arrasa toda a colheita. Então, isso aí, eu vou passar outra aqui para a gente ver. Isso aí foi esse ano na África, 2020, fevereiro de 2020, essa foto é de fevereiro de 2020. Isso. E os bichinhos aí são complicados, quer dizer, e naquela época não tinha outras alternativas de alimento. Naquela época o povo sobrevivia do que plantava. Era uma agricultura, não só como uma pecuária agricultura, mas uma agricultura de subsistência. Não era uma agricultura feita a gente tem hoje, que se você falta na sua terra, você tem como comprar de outro local. Não era. E os gafanhotos foi também uma das pragas do Egito, né? Isso aí é o tamanho dos bichinhos, tá vendo? Esse daí já é a locusta, é o gafanhoto maior. E ele realmente, isso ataca hoje ainda em dia. Eu fui ver, quando eu vi, eu realmente achei que era mais sério do que Algumas dessas, inclusive, Murilo, alguns estudiosos vão dizer que, inclusive, essa lagarta borboleta, ela também se alimenta, é chamada e conhecida como lagartas canibais, porque ela se alimenta de chifres, cascas de alimentos mortos, ossos. Né? Você vê que assim, o panorama, né, que Joel aponta é um panorama que não é pictórico, né? Não é algo que ele tá vendo e está discorrendo sobre o que ele está vendo. Né? Os animais morreram. Uma morreram. Pergunta aqui para falar um pouco mais sobre esse ponto aí. Então, o livro de Joel está citando algo literal que realmente aconteceu, ou ele está comparando aos exércitos? Não, Vocês podem como a gente está falando sobre isso? Existem alguns intérpretes da Bíblia mas isso que eles tentam interpretar isso como foi o povo vindo do norte, o deserto de gafanhotos como um povo da Síria. De fato, a Bíblia, em outros momentos, em Isaías, Isaías ele cita os babilônios, ele cita os assírios, mas aí não, aí de fato ele está falando de uma situação que aconteceu, porque como ele fala de uma situação de fome, destruição da agricultura, leva a crer que de fato eram literais gafanhotos, porque isso era uma praga que dava na época e uma preocupação que eles tinham com isso. Por isso que a gente, quando a gente sai desse pensamento assim, você hoje, como sairá dessa pandemia? Você vai passar essa história para o seu filho. Então, como você vai passar essa história para o seu filho do que você está vivendo? Você vai passar aquilo que você está vivendo na literalidade. Então, Joel, ele transcreve aqui para o texto o que foi literal. Né? As pragas foram literais, elas aconteceram. Né? Então, e no capítulo 2, ele remete o que estava havendo ao juízo e remete aquilo. É feito hoje, a gente como cristão, a gente brinca muito. Meu irmão, está acontecendo tanta coisa, Jesus está voltando. Não é o que a gente diz? Eu acho que todo cristão ele fala, Jesus está perto de voltar, tanta coisa acontecendo no mundo, violência, pandemia, terremoto, fome. Então, Joel, ele tinha esse mesmo sentimento. Então, ele dizia, olha, o dia do Senhor está se aproximando. O dia do Senhor tanto é um dia de juízo, como um dia de renovo para a gente que é cristão. O dia do Senhor para a gente, ele não vai ser um dia de juízo, mas ele vai ser um dia de glória. É um dia que a gente vai se encontrar, que a gente vai estar com o Senhor de forma definitiva. Mas aqui ele estava falando com um dia de juízo. Então, se a gente vê aqui no capítulo, prosseguindo a partir do versículo 12, a gente vai falar agora sobre a misericórdia, que Joel está dizendo, olha, mesmo diante desse juízo, o Senhor é misericordioso para com as pessoas, para com os homens. Deus, ele é misericordioso e ele pode voltar atrás, ele pode se arrepender. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o se arrepender de Deus. Ele pode voltar atrás nesse juízo, certo? Então, a gente vê aqui no versículo 12, ele diz assim, ó, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, choros e pranto. A gente já falou sobre isso. Estendendo a misericórdia, a gente prosseguindo, rasguem o seu coração e não suas roupas. Joel está dizendo isso. O que quer dizer rasguem o seu coração e não suas roupas? O judeu, quando ele estava numa situação de humilhação, de se voltar para o Senhor, ele rasgava as suas vestes. Deus não está preocupado com aquele ritual de você rasgar as suas vestes, como os sacerdotes faziam. Isso foi feito no tempo do Novo Testamento e mataram Jesus, os sacerdotes rasgando vestes, não observaram que quem estava diante dele era o Filho de Deus. Então, o que é importante nisso aí, que o Joel está dizendo para a gente hoje, é que a gente entregue o nosso coração a Deus verdadeiramente, que a gente tenha um coração convertido. A gente não pode ser cristãos dentro de uma igreja
em que a gente não tem os nossos corações convertidos ao Senhor, verdadeiramente convertidos e voltados a Deus. Tá certo? Então, isso é um alerta importante, que esse momento que a gente está tendo pandemia, que a gente está mais tempo em casa com as nossas famílias, é importante que a gente tenha essa reflexão sobre isso, sobre essa forma, né? Porque ele diz aqui, ó, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Aí, cara, poxa, Murilo, e Deus se arrepende? Deus se arrepende, Silvio? Fala aí. Eu ousaria dizer assim, ele abre exceções. Não, olha, o que Deus quer dizer é o seguinte, Deus não se arrepende feito o ser humano. Aí ele está, quando ele fala do arrependimento de Deus, ele está se referindo à misericórdia de Deus. Só que o homem ele não consegue compreender, entendeu? Essa misericórdia em sua plenitude. Então Joel, ele está comunicando isso da forma que a mente dele compreende, que ele entende como um arrependimento humano. Quer dizer, a gente tem que entender que Deus, apesar disso aqui ser a palavra de Deus, Deus coloca de uma forma que isso consiga ser comunicado ao ser humano. Então ele está dizendo, olha, eu sou misericordioso, a minha misericórdia é exercida quando vocês se aproximam de mim, quando vocês vêm a mim. Quando vocês vêm a mim, eu me aproximo de vocês. Então, o livro de Joel está dizendo isso e é muito pertinente para esse momento. Porque é um momento que a gente tem que aproveitar, a gente tem que entender o que está acontecendo não é uma obra do acaso. A gente tende a achar que tudo o que está acontecendo é uma obra do acaso. Ah, não é uma pandemia, isso aconteceu. Não, o Senhor está no controle. Ele está no controle da situação. Ele está permitindo que isso ocorra, entendeu? Para que as coisas aconteçam, para que o plano de salvação dele seja cumprido, e a gente não tem ideia da plenitude desse plano de salvação. Inclusive, nesse momento aí do capítulo 2, assim, Joel apresenta-se também, é bom colocar, como sendo um sentinela de Deus, né? Um sentinela espiritual, sendo exatamente esse porta-voz, para que essa misericórdia de Deus ela fosse também anunciada, porque ele, como estava fazendo o anúncio, estava vendo tudo que estava acontecendo, que eram fatos, as pragas, né? O tempo até escureceu, imagina, ele faz essa comparação também e traz a relação para o mundo espiritual, que a gente precisa se converter diante dos nossos pecados, porque isso certamente estava acontecendo como um juízo divino, né? E ele vem exatamente a reverberar isso, soar isso, falar, ser o porta-voz de Deus para trazer o povo a esse arrependimento, para dizer, ó, Deus está fazendo isso, mas os seus corações compungidos, contritos, também está trazendo de Deus a sua misericórdia. Então, convertam seus corações, né? Aqui no 15, viu, Silvio? Ele fala sobre a trombeta de novo, viu, Yuri? Eita. Sobre o chão, não fala mais trombeta, não, vou falar chofar. E aqui no 17, ele faz um negócio massa, porque o versículo 17, ele, na realidade, é uma oração dos sacerdotes. Isso é uma das orações que tem na Bíblia, uma curta oração, que a gente, às vezes, quer fazer uma oração eloquente, grande, e se ela não for... a oração não importa o tamanho, certo? O pessoal do intercessão que está aí dentro, depois, ela importa a sinceridade. Então, aqui eu vou ler essa oração aqui, que ele diz assim, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. A oração é assim, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche, e da zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? O que quer dizer isso? Tem um salmo que ele fala sobre isso, que a gente, é uma coisa que talvez eu estou pensando em abordar isso na próxima aula, o livro de Abacuque, que a gente vai colocar sobre isso, mas a gente deve ouvir, quando a gente passa por um momento de sofrimento desse, tanta gente passando fome, tanta gente morrendo, a gente no Brasil aí está beirando o quê? 25 mil mortes, assim, uma tragédia, no mundo, não sei quanto, se aproximando de 500 mil mortes. Então a gente pode ouvir como cristão, cadê Deus? Onde é que está Deus nisso? Onde é que está Deus? Onde é que está o teu Deus nesse momento que a gente está vivendo? Isso valia para aquele momento. Quer dizer, provavelmente esse povo, o povo de Deus, era objeto de gozação, de escárnio dos povos vizinhos. Tá certo? E isso acontece com a gente sabe que isso acontece com a gente. Então, é uma reflexão importante que a gente tem aqui. Só uma curiosidade interessante, Murilo.
quando ele fala exatamente aí no capítulo 2, né, que o som da trombeta é exatamente convocando o povo para uma assembleia solene de adoração e súplica. Isso me remete muito lá na Idade Média e tal, quando vai criar-se, inclusive, o sino, né, para chamar o povo para a assembleia, né? Tem essa curiosidade aí que é engraçado, que o sino ele é colocado nas igrejas, lá no altar, lá em cima da igreja. Quando tocava o sino, o cara tinha que correr, que era para prestar culto ao Senhor, né? Isso, Assembleia inclusive, solene, independente. Assembleia solene quer dizer exatamente até um dia de descanso, né? É um dia de folga, é um dia onde não há trabalho. Então, é um dia que você pare tudo. O que é que ele quer dizer com a Assembleia solene? Pare o que você está fazendo. Domingo, vamos para o culto. Não vamos. Porque o que acontece muito é o seguinte: nesse momento que a gente está vivendo agora, óbvio que a gente está trabalhando da forma que tem gente que está passando situação de desemprego, e a gente tem orado por isso, é terrível também, isso faz parte desse pacote, dessa tragédia que a gente está vivendo. Tá certo? Mas o que é que ele está querendo dizer isso? Olha, tão importante quanto você está aí preocupado com o que você vai fazer, pare um dia. Pare de se preocupar que o Senhor está no controle. E vamos orar e vamos jejuar. É exatamente o que a gente vai fazer no sábado, em unidade na igreja. Não adianta sábado você estar preocupado com o seu retorno ao trabalho, com a doença, com outra coisa. A gente tem que parar. A gente tem que parar. A Bíblia é clara, ela fala aqui, pare um minuto. A gente não pode deixar de ter essa comunhão com o Senhor. Tá vendo? E a partir do versículo 18, ele diz assim, ó, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Quer dizer, a partir daí, a compaixão de Deus ela é trabalhada, ela aparece, porque Deus ele percebe que essa oração foi sincera, que o povo realmente está arrependido, não é um arrependimento que não vem de dentro do coração, tá certo? Ele de fato está ali e ele promete mudar a sorte. Ele passa aqui adiante, é muito legal. Eis que envio o cereal, o vinho e o azeite, vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei vocês de motivo e zombaria entre as nações. Aí ele vai aqui, ó, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e sua retaguarda para o mar ocidental. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que todo mundo vai ver o que está acontecendo com vocês, a restauração do povo, a restauração das suas videiras, a restauração das suas figueiras, a restauração das suas plantações, entendeu? E aqui, a partir do 23, ele vai, eu não vou cantar aqui, que eu não canto, né? Mas às vezes a gente canta o louvor na igreja e não sabe de onde ele vem. Eu não vou cantar, o meu amigo Yuri aí é do Ministério de Oração, mas eu vou ler aqui e vocês vão ter certeza de onde é. Pode mandar até pelo chat. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele nos dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Ele fala aí as chuvas seródias e temporãs, né, que em algumas versões falam. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Quem já cantou esse louvor por aí? Eu. Você, né? Está no livro de Joel. Você veja que isso, na realidade, quando a gente está cantando isso, a gente está cantando isso como uma promessa de Deus para aquele povo diante de uma situação de desgraça em que o povo de Deus ele se voltou ao Senhor em arrependimento e o Senhor, através da sua misericórdia, exerceu compaixão. É esse o caminho daqui da palavra de Deus. Aí depois que ele diz isso, ele diz assim, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O que a gente está vivendo agora, a situação que a gente está vivendo agora, a gente tem que crer que isso será restituído a nós. Porque esta é a promessa do Senhor quando a gente se volta ao Senhor em arrependimento. E ele diz, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Deus de vocês. Ele está dizendo assim, se arrependam, eu estou no meio de vocês. Naquela época, a presença de Deus ela se dava através do culto que foi interrompido. Quer dizer, existia um sacerdote que ele se comunicava com Deus através do povo. Hoje isso não existe mais. Hoje a gente tem livre acesso a Deus através de Cristo Jesus na vida da gente. Mas esse acesso é feito através da oração, através do arrependimento e da percepção da entrega sincera de que nossa vida está nas mãos de Deus. Joel está falando isso tudo. É por isso que eu acho massa, assim, os profetas menores eles são muito contemporâneos,
Você começar a ler aqui, começar a perceber, vocês percebem isso bastante, tá certo? E ele é tão contemporâneo que agora a gente vai aqui do versículo 28. Murilo, uma coisa Fala que é aí. bom ressaltar para a gente entender que, assim, o fato de Deus chamar uma tropa militar até pagã, né, faz com que Israel, faz com que o seu povo, hoje, por exemplo, o seu povo, possa se voltar exatamente para essa soberania do Senhor, para entender que Deus é Deus. Às vezes a gente está fazendo e tal, acha que está dentro da vontade do Senhor e tal, mas a gente não para, né, para perceber se realmente nós estamos. Então Deus usa isso como um instrumento para chamar o seu povo para que ele entenda que Deus é soberano. Né? Então, assim, que os propósitos de Deus independem das suas intenções, que o alimento da gente ele sempre vem do Senhor. Então, assim, que toda a ordem natural está diante da mão de Deus. Essa pandemia está aí, foi decretado por Deus. Então, assim, Deus é que vai dar o limite dela, Deus é que vai dar a vacina, Deus é que vai dar a fórmula medicamentosa. É Deus que está no controle de tudo isso. Isso já faz parte do decreto. Então, hoje, o que é que Deus quer trazer para a sua igreja? O que é que Deus quer trazer para o seu povo? Qual é a reflexão que a gente tem que começar a ponderar para entender que Deus está à frente de todas essas coisas, inclusive da restituição, né? Que transborda os lagares. Veja que maravilha. Silvio, eu vou caminhar para falar desse pedaço aqui. A gente vai abrir agora aí para ouvir vocês um pouquinho, para a gente fazer uma interação. Tu vai fazer uma parada então aí no segundo, antes de ir para o terceiro. Não é parada não. A gente vai continuar e eu quero interagir com o pessoal. Eu quero ouvir as pessoas aí, que é importante. Tá certo, Yuri? Mas deixa eu concluir aqui, deixa eu fazer um fechamento rápido, porque eu queria ter a oportunidade de ouvir vocês aí para a gente falar sobre isso. Então, a partir do dia 28, é importante ele falar, que ele fala sobre a promessa do derramamento do Espírito. Quem está com a Bíblia aí, de 28 a 31, vai pensar que eu estou lendo o discurso de Pedro no livro de Atos, mas não é. Tá certo? E acontecerá depois disso, quer dizer, depois da compaixão de Deus, aí depois que ele faz essa restauração, que ele muda a sorte desse povo naquela época, o que é que ele faz? Ele tem a promessa do derramamento do Espírito Santo. Tá certo? Então, isso é uma promessa, isso aqui é uma profecia de Joel, que ele é cumprida em Pentecostes, no discurso de Pedro, está lá no capítulo 2 de Atos. Quem quiser dar uma olhadinha ali, a partir do versículo 2, se a memória não me falha. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. Você veja que coisa maravilhosa, Joel está estendendo a promessa do derramamento do Espírito, servos e servas, aos gentios, a nós. Ele está estendendo isso, não só ao povo daquela época, ao povo de Israel, que era o povo de Deus, que era conhecido como o povo de Deus, de Yahvé, o povo daquela época, mas Joel já profetiza que essa promessa do derramamento do Espírito, já nesse período aí, sei lá, 5, 6 séculos, 7 séculos antes de Cristo, já era uma promessa extensiva a nós, que ela foi cumprida em Pentecostes, depois vocês podem olhar em Atos. E finalmente... por isso que, Murilo, Joel, ele é considerado para alguns estudiosos como João Batista, né? Como um prenúncio de João Batista. De João Batista, porque ele anuncia praticamente também as mesmas coisas que João Batista até anunciou lá, né? Verdade. E ele diz aqui o que acontecerá com isso. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, vocês vejam que aqui até o versículo 32 é até uma liçãozinha, ou amanhã, ou hoje, mais tarde, à noite, ou amanhã, vocês lerem essa passagem de Atos, o discurso de Pedro, tá bom? E no capítulo 3 aqui de Joel, o que é que ele fala? Ele fala que sobre os juízos de Deus às nações vizinhas, tá certo? Ele diz assim: mudarei a sorte de Judá, congregarei todas as nações e farei descer o vale de Josafá. O vale de Josafá quer dizer o vale de julgamento, o vale da decisão. Quer dizer, no dia do juízo, todos nós estaremos aí. Vocês podem ver no 14, que ele fala assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Quer dizer, o dia do Senhor, para a gente, está perto. A gente não sabe quando ele vem. Ele pode... Jesus vai voltar como um relâmpago. Do dia para a noite, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E a gente vai estar diante desse vale de Josafá, diante desse vale da decisão, que é o vale do julgamento do Senhor. É o vale onde todo mundo vai passar por ele. E quem passar através de Cristo Jesus, ele vai ser um dia do Senhor, um dia de glória. Quem não tiver com Cristo Jesus vai ser um dia de juízo. Choro, ranger de dente.
Assim, em Apocalipse, ele fala que a lua vai ficar vermelha, que o céu virará trevas. Quer dizer, o relato do juízo de Deus, vai ficar para outra aula, ele é bem sério. E, finalmente, na parte final do capítulo aqui de 17, para a gente abrir as perguntas aí, viu, Yuri? Ele fala sobre a restauração de Israel, e que é justamente a restauração de Israel nesse tempo, é a restauração do templo, é a restauração do povo, mas que para a gente remete a quê? Mas que para a gente ela remete a uma vida plena futura após a segunda vida de Cristo. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Quer dizer, a gente não vai ter mais estranhos, a gente vai estar convivendo. A gente hoje é que é estrangeiro, né? A gente hoje é estranho no mundo, nós somos estrangeiros no mundo. E a gente vai deixar de ser quando chegar esse dia do Senhor. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. E o Senhor habitará em Sião. Ele conclui aqui o livro de Joel, com essa forma de desolação, com uma forma que ele apresenta arrependimento, na hora da desolação, juízo, misericórdia, compaixão e segunda vinda e retorno. Tá certo? Aí, Yuri, se você quer falar alguma coisa, completar, eu acho que a gente pode ouvir a palavra. Se alguém quiser, alguém quer falar alguma coisa aqui, bater uma bola com a gente, comigo, com o Silvio. Vê aí, Silvio, quem é que está querendo compartilhar, contribuir com isso? Quem quiser contribuir com alguma coisa aí, abre o importante, microfone, viu, pessoal? E pode falar. As perguntas que foram feitas aqui, eu vou fazer aqui uma perguntinha, já que você está falando aí do capítulo 3, quando ele fala no verso 21 que ele vai expiar o sangue dos que não foram expiados. Porque a gente entende que nessa nova época aí, seriam os salvos. E esse sangue que não foi expiado aí, seria o que exatamente? Olha, aí nesse versículo 21, na minha versão está assim, eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado. A gente tem que entender que isso aí, Joel estava falando para aquela época. Ele fala sobre o sangue do inocente. Quer dizer, que o que acontece é o seguinte, tem muito inocente morrendo nessa pandemia. Correto? Deus está permitindo isso, e muitas coisas que estão sendo feitas, elas vão de encontro à determinação do Senhor. Então, quem está se aproveitando disso, a gente vê, infelizmente, aí muitas pessoas que estão se utilizando da pandemia para enriquecer, isso é terrível. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas mostrar que pessoas que usam para ganhar poder, para ficarem mais ricos, para tirarem proveitos políticos. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, eu estou vendo isso. Porque a gente sempre tem uma sensação de injustiça. A gente sempre vê aquela coisa que estoura, o teu Deus, onde é que está? A gente, na vida toda, vê por que eu sou tão próximo de Deus, por que o ímpio prospera? Porque a gente vê os ímpios aqui prosperando. Não é isso? A gente tem os olhos humanos, a gente às vezes quer ver uma vingança aqui na terra. Então, Deus, quando fala que eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado, ele está dizendo, olha, eu estou vendo o que está acontecendo com os inocentes, com as mortes, com as pessoas que estão morrendo de fome, por conta de homens estarem se utilizando dessa situação. Então, naquela época, se acontecesse também, que pessoas poderosas, que provavelmente tinham algum estoque de alimento, alguma coisa, elas estavam vendendo seu alimento mais caro. Tá certo? Aqui é brincadeira, a gente vê o álcool gel, né? Ele custava R$5, de uma hora para outra custou 40. Né? Então, esse entendimento é que ele está. Ele diz aqui, ó, o sangue de inocente do povo de Judá. Então, é isso que ele quer se referir aí. Então, é como a vingança pertence ao Senhor. A palavra de Deus, eu não me lembro qual é a passagem. Ele diz que a vingança pertence a mim. Às vezes a gente quer tomar a mão do Senhor para a gente exercer essa vingança, né? E só mais uma coisinha para concluir uma dúvida minha, só uma parte. Você falou que essas profecias foram para aquele povo naquela época. Mas o que a gente pode trazer para os nossos dias atuais? Olha, primeiro que as profecias, o que elas trazem são as lições. Se a gente discorreu hoje sobre o livro de Joel, e a gente percebeu que o que a gente está passando, em muito se assemelha àquilo ali. Quer dizer, aqui o livro de Joel, ele diz em algumas passagens que as pessoas não têm medo. Tá certo? Eu aqui não estou encontrando. Quer dizer, a gente está passando por uma situação de medo, uma situação de angústia, uma situação de falta de culto.
a gente não pode cultuar o Senhor da forma que a gente via cultuando. Então, a gente tem algumas lições que a gente vê como o povo reagiu àquela forma e por que aquele povo estava passando por isso e o que é que eles fizeram para se aproximar ao Senhor. Essa é a lição que a gente tem que ter. A lição do arrependimento, a lição de buscar o Senhor, ela vale para Joel, para aquele povo naquele tempo, e para o povo hoje. Quer dizer, a religiosidade daquele povo naquela época fez com que Joel compreendesse que aquilo que aquele povo estava passando era porque eles se afastaram de Deus. Eles saíram debaixo da mão de Deus. Tá tudo muito bom. É aquela história, Miguel, há muitos anos atrás, pregou um culto há muitos anos atrás, que ele falava o perigo dos valos verdejantes. Vamos combinar que quando está tudo bem, a gente parece que se afasta de Deus, né? E quando a gente tem uma situação de catástrofe, de momento difícil, de doença, de desemprego, enfim, qualquer outra coisa, parece que isso faz com que a gente se aproxime de Deus, uma situação de perda. A gente faz. Essa é a lição, e a lição também aqui é que no capítulo 2, que ele remete ao dia do Senhor. Ele está trazendo isso para quê? Fez, olha, isso um dia vocês vão estar diante de mim. O dia do juízo a gente vai ter. Então, Joel, ele compreendia isso e alertava o povo. Ele entendia isso tudo que a gente está passando como um prenúncio do dia do Senhor. Tá certo? Entendeu? Entendi. Tem mais alguém? Se todos nós pudéssemos ser profetas do Senhor, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos... Né, eu só fiquei impressionada assim, como é atual essa palavra, né? Você fazendo as comparações com os dias de hoje. E isso também me renovou a esperança de como tudo terminou, né? E a gente tem que buscar o Senhor no meio disso tudo, e esperar a provisão, e chorar, enfim, confiar nele. Achei muito bacana. Na realidade, Paula, a gente se sente nesse momento impotente, né? O que é que a gente pode fazer diante da pandemia? O que é que a gente pode fazer diante A minha arma hoje é a minha oração e a confiança, né? Exatamente. É isso que o livro de Joel trata. É isso que o livro trata, né, Silvio? Conversa um pouquinho sobre isso aí, Silvio. Tomar uma aguinha. E ficar em casa, né, Aninha? Claro. Ficar em casa, óbvio. A gente tem que ser prudente, né? A gente tem que respeitar, discordando ou concordando, a gente tem que respeitar as autoridades, que elas são as autoridades, Deus, com orar por certeza, elas. que Deus colocou. Exato. A gente tem que orar pelas autoridades constituídas. A gente tem que, nesse momento, a gente tem as posições da gente, mas o papel de cristão, às vezes a gente não consegue fazer isso, às vezes é difícil. Não vou dizer que é fácil, mas a tarefa que a Bíblia diz como cristão é orar pelos nossos governantes, todos eles, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, justiça. A gente tem que pedir que Deus dê sabedoria e discernimento. E a tarefa da gente não é ser testemunha, é obedecer. A gente tem que obedecer isso aí. E é o que diz aqui, a questão do sangue inocente. Se esses governantes que são colocados ali por Deus, eles estiverem agindo de forma errada, tá aqui, ó, foi o que Rosa falou, eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado. Quer dizer, eles vão prestar conta a Deus. Então a gente precisa realmente acalmar o coração da gente. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, nós somos seres humanos, acho que todo mundo tem suas dificuldades aqui, mas é o que a Bíblia diz. Esse estudo ele foi muito importante para mim, porque quando a gente está preparando o estudo, eu com o Silvio aí, a gente traz isso para a gente também. Deus fala mais com a gente, né? Não é, Paula? Murilão, Yuri, vê se tem alguma pergunta, aí também, vê se alguém quer... Se alguém quiser mais colocar alguma coisa, a gente vai ter ainda mais uns 10 minutos para encerrar, e aí pode colocar. Eu queria colocar uma coisa, Murilo, Silvio, que o livro de Joel, tem duas coisas que me marcam muito no livro de Joel. Um é que é um livro de esperança, né? Um livro de esperança. E a outra coisa que eu gosto desses detalhes, é essa coisa de ter sido escrito 700 anos, mais ou menos, 800 anos antes do relato do livro de Atos, né? Então, essas coisas são tremendas, porque se hoje, com a tecnologia que a gente tem, imagina programar uma coisa para acontecer daqui a 700 anos. Imagina isso acontecendo 700 anos, cerca de 700 anos antes de Cristo,
lá no livro de Atos, ali, na igreja primitiva, a turma lá batendo um papo, tal, aconteceu o que foi escrito 700 anos antes. Isso, para mim, é fantástico. Então, assim, é um livro de esperança e Deus, né? 700 anos para Deus aqui é um café pequeno, né? Então, o controle continua como estava nas mãos de Deus, né? A gente ainda tem um tempinho. Alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma pergunta? Murilo, toma um copo d'água aí. Oi, Murilão. E aí, Murilo? Fala, Eu achei interessante. Tudo Tudo bom, amigo? Eu achei interessante também meu carro tá bem esse... guardado. Oi? Meu carro tá bem guardado. Sua vaga está guardada 7 chaves, meu filho. Pode passar 10 pragas dessa, sua vaga está lá reservada. Diga lá, meu irmão. Achei interessante também esse do livro de Joel, em relação a essa praga dos gafanhotos, trazendo para o mundo da gente hoje, dessa pandemia. Elas são amigos meus, de me procurar agora, de abrir o jogo mesmo, de dizer que está desesperado, Fernando, não sei o que fazer. Eu estou realmente há 60 dias, a maioria trabalha com entretenimento, com festa, com show. O negócio fechou de uma certa forma que está faltando até comida. Fernando não tem um reserva, eu não tenho, não esperava. Eu notei que são pessoas que não tinham Deus no coração, não participava de igreja, não tinha Deus no coração, estavam totalmente por conta própria. E uma média de uns 3 ou 4, todos eles com esse mesmo perfil, todos esperados sem saber o que fazer. Aí eu fui falar, e aí eu chamei a oportunidade de falar, eu tinha participado de uma comunidade, né, falar das células, são pessoas que buscam o conhecimento de trazer para ajudar pessoas, né? Aí como é que é isso? Aí, né, já deu uma ponta, calma, que muita gente aprende na dor, na alegria ou na dor, né? E essas pessoas realmente hoje estão aprendendo na dor, né? Infelizmente. Isso. É como foi falado aí agora há pouco, né? A esperança, esse livro de Joel é um livro evangelístico. Você pode perceber que a exortação de Joel são para pessoas que estão afastadas de Deus, ou pessoas que conhecem a Deus e se afastaram, que é o povo dele, mas você pode trazer isso para os dias de hoje, a pessoa que não conhecem a Deus. Quer dizer, então, na hora que a gente estuda o livro de Joel, que medita na palavra de Deus em cima desse livro, a gente percebe qual é a esperança. É você se aproximar novamente de Deus, é você se arrepender, você voltar o seu coração para Jesus Cristo, que ele vai ter compaixão. O livro, a palavra de Deus, e ele vai restaurar a sorte da gente. A sorte tanto imediata, ele está cuidando da gente, mas mais do que isso, a gente tem que estar olhando sempre para a segunda vinda de Cristo. Eu acho que a visão da gente, como cristão, às vezes eu estou trazendo uma reflexão minha, é uma reflexão muito imediatista, tá certo? Eu sou uma pessoa imediatista, às vezes você quer ver o resultado na hora, e esse tipo de coisa ela traz aqui. Quer dizer, daqui a 100 anos, onde estaremos todos nós? É uma palavra, é uma reflexão importante. A gente não vai estar mais aqui. O mundo vai estar aqui. Então, é isso que eu quero dizer. Assim, Óbvio que a gente precisa, enquanto está aqui, esse livro conclama também a gente fazer a nossa parte. A nossa parte do ponto de vista de oração, do ponto de vista de ajudar quem precisa. Ele fala aqui acho que fala aqui Joel 3,16, eu fiz até um comentário aqui, ele diz, olha, o versículo 9 do capítulo 3, ele diz aqui, proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. O que ele está dizendo é o seguinte, que a gente como cristão, a gente tem que fazer a parte da gente. Vê que coisa massa, proclamem isso entre as nações. Quer dizer, a gente está recebendo isso hoje e não está levando. É verdade. Está aqui, ó, declarem guerra santa. Imagina aí, se a guerra santa está preparada, ele bota o Yuri com o sofá na frente. Na hora. Convoquem os valentes. Quem marcha está aqui, irmão. E convoquem os valentes, né? Que todos os homens de guerra se preparem e se apresentem. Eu acho que é uma mensagem legal para hoje, tá certo? Finalizando aqui, para a gente encerrar com oração, fazer as considerações finais. Agradecer, espero que vocês tenham gostado. A gente toda quarta-feira vai estar aqui. A ideia daqui, nesse período de pandemia, é a gente estar estudando sempre uma passagem da Bíblia. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem
trazer a temática, alguma passagem da Bíblia que traga o coração da gente, algum livro, porque a maneira de a gente também pegar hoje aqui, peguem esse livro de Joel, vão ler com calma e vocês vão perceber que quando a gente começa a meditar nele, quando a gente começa a fazer esse estudo, que vocês vão perceber outras coisas aí. A gente colocou o elefante dentro de uma caixa de fósforo, né? Na realidade, você pegar 3 capítulos tão ricos como Joel e discorrer aqui 1h20, está fazendo o quê? 1h15, 1h20 que a gente está aqui, tá certo? É muito difícil. Então, é importante que, através desse estudo, que vocês leiam novamente o livro, são 3 capítulos. 3 capítulos aqui eu estava fazendo a média, você vai ler esse livro em 15 minutos, e meditem, olhem os versículos que tocaram o coração de vocês, porque isso foi o que tocou o meu coração falar, tá certo? Mas a gente, quando lê isso sobre a ótica de entender todo o contexto, a gente passa a perceber o que isso pode trazer de resultado prático para a gente, nesse momento que a gente está vivendo. Amém. Então, pessoal, Silvio, vamos com para... vocês, divulguem nas células, chame o pessoal, que a gente está fazendo com muito carinho, eu, Yuri e Silvio, e a gente quer que essa ferramenta, espero que ela seja de muita importância para a comunidade da gente. Amém. Murilo, Silvio, considerações finais aí? Não, eu só queria trazer aquilo que Deus traz ao meu coração ao estudar sobre o Joel, né? Que Deus, assim, ele mostra no livro e a gente passa a entender que Deus é o criador de todas as coisas, né? Ele cria, ele é o redentor de todo o universo, ele tem total poder sobre as coisas criadas, sobre a natureza, né? E nos traz, assim, claramente a restauração, né? Não só para as nossas vidas, né? Mas também para todas as coisas criadas, como a gente falou aqui, da natureza, né? Esse momento é muito bom a gente, inclusive, ver algumas coisas que a gente não via antes, que num tempo tão rápido a natureza tem se restaurado, né? Verdade. Então, assim, até dentro desse contexto, perceba que Deus, quando se revelou pela natureza, sua criação, nós somos a criação de Deus. Então, assim, a gente tem que entender que Deus é zeloso, né? A gente traz para o Antigo Testamento, vai ver um Deus que faz o homem trabalhar durante 6 anos, no 7º ano todo mundo para, a terra para, ninguém produz, né? E a gente chegou num limiar, né? A humanidade chegou num limite de insatisfação, chegou num limite de discórdia. Tudo aquilo que Jesus apontou lá atrás, que rumores de guerra, filho matando pai, pai matando filho, tudo isso a gente está vendo. Então, esse momento hoje é um reset que Deus está permitindo para as nossas vidas, né? Isso, para mim, assim, ficou muito claro, e saber que a sua restauração no meio do seu povo, no meio desse povo que está aqui, né, da nossa igreja, da igreja anglicana, da igreja no mundo que professa Jesus, ela, meu irmão, eu creio em nome de Jesus que, se ela estiver firmada com esses princípios aí, vai ser uma batalha espiritual maravilhosa, meu irmão. Yuri, quarta-feira você vai ter que assumir o compromisso do chofar. Quarta-feira o chofar. Yuri, aí os vizinhos aqui não vão... Eu acho, tem que iniciar. Tem que liberar tem que iniciar com o chofar. Yuri, tu encerra orando então, meu irmão, por favor, velho? Faz a oração aí, Silvio. Pessoal. Concluir. Vamos lá, Yuri. Agradecer a todo mundo que interagiu aqui. Quarta-feira, Foi marco, hein? Quarta-feira, 20 horas. Nas células, aqui, nos ministérios. Novamente, eu acho que cabe também dizer que quem tiver algum tema, alguma coisa específica aí, é massa, aceitamos sugestões de livros. Sugestão lá no Imersão, para a gente poder trabalhar. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento acima de tudo, da tua presença, de aprendizado. Nós queremos conhecer mais de ti, mais daquilo que tu tens, os teus ensinamentos para as nossas vidas. Abençoa a família de cada um que está aqui. Abençoa a nossa igreja. Levanta mestres. Nós pedimos a tua unção sobre os nossos líderes. Pedimos a tua unção sobre a vida do pastor Jason, Denise. Que possamos caminhar juntos, Senhor, para que a gente possa dividir os pesos desse tempo que temos passado.
Em nome de Jesus.